informação também que o aplicativo TikTok enfrenta um processo nos Estados Unidos pela morte de uma menina, de uma criança de 10 anos de idade, após um desafio na rede social. O desafio era para parar de respirar e ela acabou morrendo. Bom, há um impacto sobre isso. Nós estamos aqui, pedimos ajuda do médico psiquiatra, Dr. Cirilo Tissot. Dr. Cirilo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Nós estamos sem o seu áudio, acho que está fechado o seu microfone. Dá uma olhadinha, doutor Cirilo. Aí, agora sim, tá bom, agora estou te ouvindo. Agora sim? Sim, muito obrigado. Então, Cirilo, a pergunta é o seguinte, como enfrentar esses desafios de redes sociais? Como é que isso atua sobre os jovens de uma maneira a ponto de levá-los a um desafio como esse que termina de forma trágica? Bom, primeiro nós temos que entender o seguinte, toda criança tem que ter como os responsáveis os seus pais. Os pais são os responsáveis, eles são os maiores influenciadores dessas crianças de 0 a 8 anos de idade, né, ou na idade ainda que não são adultos. Então, os pais precisam estar muito bem inteirados daquilo que acontece, da relação dos seus filhos com a internet, com as mídias sociais, etc. O que acontece é que os pais, eles têm uma ideia da internet, ou de todos esses eventos que giram em torno da internet, como algo muito positivo. Eles entendem que, por exemplo, quando uma criança está lá se distraindo, de alguma forma se educando através da internet, que só coisas boas ocorrem. Eles até têm preocupações, por exemplo, se elas vão ter acesso à pornografia, à violência, né, ou até pelo tempo gasto na internet. Mas o que eles não estão percebendo é que hoje existem algoritmos, não é, que induzem uma criança frente aos seus desejos. Se uma criança, por exemplo, ela deseja saber suicídio, não é, ela é invadida por uma série de vídeos ou situações que, ao invés de proteger essa criança desse desejo, né, desse momento ruim que ela está passando, ela traz mais informações, até como se fosse incentivar essa criança a cometer o suicídio. Então, qual é o X da questão? Eu penso que são os pais. Os pais precisam entender que eles precisam monitorar e estar junto com as crianças, vendo o que elas olham, o tempo gasto, né, sempre trazendo valores e noções para que elas possam se defender. Existe, por exemplo, um estudo, primeiro levantamento nacional sobre esses hábitos que as crianças têm em relação ao computador, né, tablets, etc., que descobriu que, por exemplo, crianças de 5 a 8 anos de idade nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, são completamente autônomos para decidir o que elas querem ou não fazer com a internet. Os pais já não olham mais, não é? Então, essa solidão que essa criança fica sem o monitoramento dos pais faz com que a criança muitas vezes seja influenciada, né, de uma forma negativa. E eu continuo achando que a internet, todas as informações são extremamente positivas. Elas realmente fazem com que as pessoas se distraiam, se eduquem, principalmente para famílias menos favorecidas, por exemplo, aumentou-se o tempo gasto em leitura após o aparecimento do e-book, né, dos livros digitais, por exemplo. Então, existe uma série de coisas maravilhosas que a internet faz, mas nós temos que monitorar isso, e os pais têm que estar presentes. Doutor Cirilo, existem crianças que são mais vulneráveis e outras menos vulneráveis ao entrar em contato com esse mundo que você acabou de descrever para a gente aqui na rede social? Claro, claro. Existem diferenças entre as pessoas, não é? E essas pessoas mais vulneráveis, quando elas são invadidas, hoje nós estamos enfrentando, por exemplo, uma outra questão, que é assim, a sociabilização pela internet, ela se inicia pelo jogo, né? E isso afeta mais meninos do que meninas, né? O tempo gasto a mais hoje em dia está relacionado, então, aos jogos, né? E hoje em dia, por exemplo, está aparecendo situações extremamente complicadas porque existem as apostas,
Então, a criança, por exemplo, que está lá jogando, começando a ter contato com outras pessoas, jogar com os amiguinhos, de repente começam a aparecer aplicativos fazendo com que elas apostem, né? Então, essas crianças mais vulneráveis, se elas se engajam mais, se elas perdem mais tempo, com mais intensidade nos jogos e nos aplicativos, elas têm a tendência de ficarem viciadas, de decidir sofrer, de adoecerem dentro desse processo. Perfeitamente. Doutor Cirilo, muito obrigado pela gentileza. Foi um prazer. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. O psiquiatra Cirilo Tissot conversando conosco. Olha que interessante. Ele falou várias vezes, a responsabilidade é dos pais. Existem diferenças entre as pessoas, não é? E essas pessoas mais vulneráveis, quando elas são invadidas, por exemplo, hoje nós estamos enfrentando, por exemplo, uma outra questão, que é assim, a sociabilização pela internet, ela se inicia pelo jogo, né? E isso afeta mais meninos do que meninas. Ok, aí está, portanto, então, uma avaliação extremamente interessante, bastante importante, para que as pessoas possam entender, principalmente depois, nós citamos um caso trágico, que é o que a gente chama normalmente de gancho jornalístico. Mas a preocupação que existe, né, e vem então de fontes de credibilidade, como é o caso, por exemplo, aqui da psiquiatria e o seu representante, que é o Dr. Cirilo Tissot.